Olá, pessoal! Vocês sabem como é que Deus escolhe aqueles que serão grandes líderes? Em 1 Samuel 16, nós vamos descobrir que os critérios divinos vão muito além das aparências. Eu acredito que você já leu e conhece essa história, mas eu te desafio a ler todo o capítulo 16 comigo e poder refletir e entender como Davi, um jovem pastor de ovelhas, foi ungido para ser rei. Bora ler? Então, abra sua Bíblia e vamos começar. Bom, finalmente o Senhor disse a Samuel: Você já lamentou o suficiente por Saul, pois eu o rejeitei como rei de Israel. Agora tome um vaso de azeite, vá a Belém e procure um homem chamado Jessé, porque escolhi um dos seus filhos para ser o novo rei. Samuel, porém, perguntou: Como posso fazer isso? Se Saul ouvir alguma coisa a esse respeito, ele me matará. Leve o novilho com você, respondeu o Senhor, e diga que você foi sacrificar ao Senhor. Depois convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei sobre qual dos seus filhos você deve derramar o azeite. Samuel fez conforme o Senhor havia dito. Quando ele chegou a Belém, os líderes da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. Está tudo bem? Perguntaram. A sua visita é de paz? Samuel respondeu: Está tudo bem. Vim para oferecer sacrifício ao Senhor. Tratem de purificar-se e venham comigo ao sacrifício. E ele realizou a cerimônia de purificação em Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: certamente este é o homem que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse a Samuel: Não julgue um homem pela sua aparência ou a sua altura, pois não é este o escolhido. O Senhor não julga como julgam os homens. O homem vê a aparência exterior, mas o Senhor examina os pensamentos e as intenções do coração. Então Jessé disse a seu filho Abinadab para caminhar diante de Samuel. Mas o Senhor disse: Também não é este o homem. A seguir Jessé chamou Samá, porém o Senhor disse: Não é este o escolhido. A mesma cena se repetiu 7 vezes. Os 7 filhos de Jessé foram apresentados e Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Samuel perguntou a Jessé: São estes todos os seus filhos? Não há mais nenhum? Bem, há um moço, respondeu Jessé, mas ele está fora dos campos, tomando conta das ovelhas. Mande chamá-lo imediatamente, disse Samuel, porque não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Então Jessé mandou chamá-lo. Ele era um rapaz ruivo, de boa aparência e olhos vivos, e o Senhor disse: É este o escolhido, derrame o óleo sobre a sua cabeça. Assim, enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel tomou o azeite que havia trazido e o derramou sobre a cabeça dele. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi e lhe concedeu grande poder. Daquele dia em diante, depois disso, Samuel voltou a Ramá. Porém, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e em seu lugar o Senhor mandou um espírito maligno que o atormentava. Alguns dos auxiliares de confiança de Saul disseram a ele: Existe um espírito maligno, enviado pelo Senhor que o atormenta. Se o Senhor consentir, vamos encontrar um bom tocador de harpa, que toque para vossa majestade, sempre que o espírito atormentador que o Senhor enviou sobre vossa majestade o estiver aborrecendo, disseram eles. A música da harpa vai deixá-lo calmo e logo se sentirá melhor. Está bem, disse Saul aos seus servos. Encontrem para mim um bom tocador de harpa e tragam-no. Um dos servos disse: Conheço um dos filhos do homem chamado Jessé, que é de Belém. Ele não somente é um ótimo tocador de harpa, como também é guerreiro forte e valente. Fala bem e é de boa aparência. Acima de tudo, acrescentou o líder, o auxiliar de Saul, ele vive em comunhão com o Senhor. Diante disso, Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: Envie-me o seu filho Davi, o pastor de ovelhas. Jessé pegou um jumento e o carregou de pão, uma vasilha de vinho e um cabrito, e os enviou para Saul por intermédio do seu filho Davi. Desde o instante em que Davi se apresentou a Saul, Saul o amou e teve admiração por ele, e Davi se tornou escudeiro de Saul. Então Saul escreveu a Jessé o seguinte: Por favor, deixe que Davi continue na minha presença, pois gosto muito dele. E sempre que o espírito maligno enviado da parte de Deus perturbava Saul,
Davi tocava a harpa e Saul se sentia melhor e o espírito maligno se retirava. Bom, esse foi o capítulo 16 que a gente leu. E isso marca assim, uma grande transição na história de Israel, né? Após a rejeição de Saul por Deus, o profeta Samuel foi enviado a Belém, na casa de Jessé, para ungir o próximo rei, né? E aí Samuel olhou para as aparências e pensa que Eliabe, que era o filho mais bonito, né, o mais velho, o mais alto de Jessé, seria o escolhido. Mas Deus diz uma frase poderosa: o Senhor não vê como os homens veem. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Ui, pois é, gente. Depois de passar pelos filhos mais velhos, 7 filhos, aí Samuel encontrou Davi, um pastor de ovelhas que nem tinha sido chamado para o encontro. Olha só. Porém era ele quem Deus havia escolhido. E aí Samuel unge Davi com óleo, e o Espírito do Senhor vem poderosamente sobre ele. Ao mesmo tempo, nós vimos também que Saul começa a experimentar assim, um afastamento de Deus, porque um espírito maligno começou a atormentá-lo. E aí a gente viu, né? A gente leu que os servos chamam o músico e vem quem? Davi, cheio do Espírito Santo de Deus, que é chamado para tocar harpa na corte de Saul, encontrando o favor diante do rei. Assim Davi começa a trilhar o seu caminho até o trono. E aí eu fico assim pensando, né? Que lições nós podemos extrair deste capítulo? O que nós observamos aqui é que mesmo que Davi fosse o mais improvável da família, Deus viu o coração dele. Isso nos ensina que o Senhor valoriza o caráter e a obediência muito mais do que a aparência, do que o status, porque Deus não vê como nós vemos as pessoas ao nosso redor. Isso é fato, né? Nós lemos também que mesmo após ser ungido, Davi não vai assumir o trono imediatamente. Ele primeiro serve Saul, mostrando humildade e disposição para ir crescendo aos poucos, porque ele respeita o plano de Deus e ele se alinha aos planos do Senhor. Olha que coisa linda! Davi estava sendo treinado para ser um grande rei. Muitas vezes Deus nos prepara assim em situações simples para grandes coisas e a gente não dá o valor. E ainda tem gente que nem quer esperar em Deus. Não é verdade? O que a gente aprende aqui é a máxima: seja fiel no escondido para ser preparado para o público. Legal isso, né? E aí, quando o Espírito do Senhor veio para Davi, a vida dele foi transformada. E aí ele começou a impactar outras pessoas, porque a nossa vida precisa impactar outras vidas. Senão, não tem razão de ser, né? Para que vivemos? E aí ele começou a tocar harpa para Saul. Eu quero te dizer que a música do céu paralisa os demônios, porque não conseguem ouvi-la. Você já parou para pensar que Lúcifer era o maior regente da música celestial? E quando ele e mais 1/3 dos anjos caíram aqui na terra, que a terra jaz no inimigo, a verdadeira música dos céus que agrada a Deus virou um antídoto contra eles, que passaram a ser inimigos do Senhor e nossos inimigos. Por outro lado, eles influenciam muitos compositores com músicas que agridem os ouvidos de Deus. Cuidado com as músicas que você deixa entrar na sua casa, na sua vida, que você escuta, porque a musicalidade, o som, as ondas têm o poder de te aproximar ou de te afastar do Eterno de Israel. Fica atento, você sabia disso? Por último, a gente pode dizer também que através da leitura desse capítulo, que Jessé e Samuel jamais esperavam que o jovem Davi fosse escolhido. Mas Deus ignora totalmente os nossos padrões.
o que Ele quer realizar, os propósitos dEle, o plano dEle. Entendeu? Bom, e agora eu vou te convidar para refletir comigo para o nosso próprio desenvolvimento pessoal e espiritual. Bora? Essa parte é muito importante, sabe? Porque ela está baseada no capítulo que a gente lê diariamente. E aí a gente vai refletir. Então, reflita com sinceridade, tá? E responda internamente para o teu crescimento. Você julga os outros mais pela aparência externa ou pelo coração? Você conhece as habilidades e talentos ocultos que Deus te deu para você realizar o seu propósito e fazer o plano dele? Reflita. Se você não conhece, busque conhecer o seu propósito, os seus talentos. Será que você está confiando no tempo de Deus, mesmo que os planos ainda não pareçam claros? Ou você já chutou o balde, não está nem aí para nada, cansou de esperar? Você sabe quanto tempo Davi esperou até ser rei? Nós vamos ver nesses próximos capítulos. Vamos orar a Deus e agradecer por todo o ensinamento? Feche os seus olhos. Ai, sejamos gratos. Pai, obrigada, Senhor, primeiramente pela misericórdia da renovação da vida a cada novo dia, porque é um presente para nós, Senhor. Gratidão por nos mostrar claramente o teu critério versus o nosso critério humano. Ai, Pai, como a nossa visão é pequenininha, circunstancial, em relação à tua soberania, à tua providência, diante das escolhas que precisam ser feitas. Ai, Pai, por favor, continua a nos inspirar, nos ensinar, a nos moldar, para a gente ser dependentes de Ti e obedientes, para que a gente possa aproveitar as oportunidades de preparação para o chamado que o Senhor sonhou para cada um de nós. É isso que nós te pedimos hoje, Pai. Obrigada, nós te amamos e oramos em nome de Jesus, Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Gente, vou ficando por aqui e amanhã tem mais. Compartilha com pelo menos uma pessoa que você ama. É bom que ela também reflita e se desenvolva pessoalmente e espiritualmente. Fui, tchau!